Os EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, formam parte de uma carreira de exercício descentralizado do governo federal, atuando em vários ministérios e autarquias. São pessoas de diferentes formações que têm como atribuição a formulação, a implementação, a avaliação de políticas públicas, seja infraestrutura, seja área social, seja área econômica, etc. É uma carreira que te permite aproveitar o que você traz e lhe permite, de certa maneira, que você possa se inserir dentro da administração pública e aí trazer uma melhoria ou trazer um aperfeiçoamento a essa sua atuação como servidor. Nesses 30 anos, a existência da carreira dos gestores governamentais se confunde com a existência da própria ANESP, na medida em que a ANESP foi o grande ator institucional no sentido da própria defesa da existência da carreira. Estão abertas as inscrições ao primeiro concurso da Escola Nacional de Administração Pública. Em 1990, no dia 1º de fevereiro, tomou posse o primeiro grupo de especialistas em políticas públicas e gestão governamental formados pela Escola Nacional de Administração Pública após 1 ano e meio de curso de formação. Essa inserção se dá a partir do momento em que a posse dos gestores ocorre a 45 dias da posse do novo presidente. Então, a primeira dificuldade foi exatamente assegurar que essa posse ocorresse. Era uma condição completamente nova. O governo brasileiro nunca tinha tido antes um corpo de executivos públicos formados em escola de governo e com essa função generalistas distribuídos por toda a máquina administrativa e num período muito curto de tempo, esses 93 egressos que tomaram posse na carreira estão ocupando já posições de relevo, posições de destaque e mostrando efetivamente a sua capacidade de contribuir para a melhoria da gestão pública no Brasil. Chegamos a ser extintos. Houve um momento em 1991 em que, quando começou essa história de reestruturação de carreira e aumentos diferenciados, teve um aumento que nós íamos ficar de fora e no último instante, para não ficar de fora do aumento, nós fomos extintos e transformados em analistas de orçamento. Depois teve uma longa saga, essa transformação foi contestada no Supremo Tribunal Federal e veio a ser desconstituída numa lei 1 ano depois. A ENAP só foi criada por causa da carreira. A ENAP foi criada para ser o centro de formação, de aperfeiçoamento e de constante renovação dos quadros da carreira. Nós tivemos gestores em todo o processo do Bolsa Família, né? Nós assessoramos as autoridades que pensaram o programa logo no seu início, então o desenho do programa tem uma participação direta de gestores nesse processo e a implementação se deu em grande parte com membros da nossa carreira participando disso. O programa está completando 17 anos agora, em pelo menos 14 anos o programa foi comandado por gestores. Foi muito prazeroso participar da criação do Departamento de Patrimônio Imaterial. Na SPM também foi muito legal trabalhar com o RASEAM, o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, que é o documento que compila todos os dados desagregados de gênero de todas as áreas demográficas, econômicas, educacionais, e que é muito pouco conhecido, mas foi um grande aprendizado e acho que é um legado para a sociedade que é muito importante. Alguém me apresentou a carreira de gestor como aquela carreira que poderia aproveitar-se do meu background. Eu sou engenheira química de formação, então meu grande interesse na carreira era de que maneira eu conseguiria, dentro do serviço público, aproveitar tudo aquilo que eu vinha acumulando com a graduação, com o mestrado, com o doutorado. Todos os lugares onde eu trabalhei, seja com políticas para as mulheres ou com defesa econômica, a questão de gênero, a questão da igualdade racial, isso não sai de mim. Saber identificar quais são as demandas sociais mais relevantes e transportar essas demandas sociais para dentro da máquina pública,
ou seja, identificar quais são as demandas que precisam, merecem e que devem se tornar políticas públicas. Para mim, pessoalmente, foi participar da equipe da elaboração do Plano Real. Na época eu era secretário executivo do Ministério da Previdência Social, tinha muita interface com a questão de benefícios e salário mínimo, e eu conheci a equipe do futuro presidente Fernando Henrique nas negociações. Que a gente plantou algumas sementes junto com toda a equipe que vigoram até hoje. Por exemplo, o programa de regularização fundiária urbana não existia até então uma política pública voltado para enxergar o grau de informalidade do nosso território nacional. Então, ajudar a construir esse programa, plantar essa sementinha, mesmo com escassez orçamentária, com deficiência de pessoal, com equipe reduzida, mas hoje a gente percebe que houve avanços, que as administrações, a gente conseguiu, do governo federal, lançar diretrizes nacionais que influenciaram positivamente a atuação das administrações municipais e estaduais. Eu sou entusiasta da nossa carreira. Se eu fosse dizer deixar uma expressão, deixar uma mensagem, eu diria, vale a pena ser servidor público e é muito, muito interessante ser gestor. Independentemente de diferenças ideológicas ou independentemente de posicionamentos de governo, a gente deve enxergar a sociedade, o que é que a sociedade precisa e conseguir influenciar políticas, conseguir potencializar aquelas boas iniciativas e conseguir fazer isso ao longo do tempo. Que venha uma nova geração, que entre em novos quadros e que a ideia do executivo público, do profissional em políticas públicas não se perca. Os desafios são grandes, mas sem dúvida nenhuma a minha avaliação é uma avaliação de sucesso absoluto. Vamos para os próximos 30.